Clamem no deserto e Deus irá aterrar todo vale e toda carne verá a salvação de Deus. Eu sou Gisele Lopes e vim hoje aqui para trazer a palavra de Deus ao meu e ao teu coração. João Batista ele foi escolhido por Deus para preparar o caminho do Senhor. Um homem simples, humilde, que abria mão da vontade da sua carne e seguia em meio ao deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. A palavra de Deus, no livro de Isaías, nos fala assim: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E hoje Deus convoca homens e mulheres desta nova geração, para assim como João Batista, nós vamos levantar nossas vozes no deserto e pregar a Cristo com as nossas vidas, e assim que nós possamos levar multidões ao arrependimento. E quando enfim a palavra de vida eterna penetrar nos corações dos homens, Deus promete em sua palavra, que está escrito lá no livro de Lucas, no capítulo 3, versículos 5 ao 6. Todo vale ele será aterrado, nivelado todos os montes e outreiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplainados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Amados irmãos, nós fomos chamados para realizar a obra do Senhor, pois grande é a vinha, poucos são os ceifeiros. É chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, ao Senhor, em espírito e em verdade. E deixa eu te contar uma coisa. Você tem fôlego de vida? Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Escuta um pouquinho. Louvar ao Senhor não se resume em entoar hinos de louvores a Ele. Não. É muito mais do que isso. Deus ele nos chama a adorar através do nosso viver, do nosso testemunhar Cristo em nossas vidas. Já aproveita agora e adore. Adore ao Senhor compartilhando essa palavra, dando o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por você, através de você. Adore ao Senhor. Que venhamos escolher alimentar o nosso espírito do homem interior, mortificar a nossa carne. Quanto mais o nosso espírito estiver cheio da graça de Deus, mais o Espírito Santo manifestará a sua glória aos homens através de nós. Mais do que falar sobre a verdade, que é Cristo, Deus ele nos chama e nos convoca a viver essa verdade. Pois é essa verdade que nos libertou do pecado, a saber, das obras da carne. É ela que alcançará outras vidas através de nós. E saiba que Deus, na sua infinita misericórdia, usará a sua vida, a minha vida, para libertar muitos que estão acorrentados em prisões, presos em cativos, atolados e sujos até a alma. Escute, nunca desista de viver a verdade e na verdade. Nunca desista de pregar o batismo do arrependimento, pois todo aquele que ouvir a voz de Deus, através da sua e da minha vida, e da vida de muitos outros discípulos de Cristo Jesus, o nosso Mestre, todos terão a verdadeira fé, que será dada por Deus. Pois a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Acredite, a fé que vem de Deus, mesmo que seja como um grão de mostarda, um grão que apesar de muito pequeno, ele é muito resistente e produz uma linda árvore frondosa. E é mediante a esta fé que todos poderão embraçar o escudo da fé e com ele
apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sim, é com essa fé que a gente alcança a salvação. Então essas pessoas agora, elas passarão a pertencer a Cristo Jesus. E esse é o maior milagre, o milagre da salvação para a vida eterna com Deus. Pare tudo agora e seja um canal de bênção. Sim, compartilha essa palavra agora, pois quem for alcançado com essa palavra vai ser livre. E toda mentira, ela será vencida pela verdade que é Cristo. Sabemos que o pai da mentira é Satanás, o príncipe deste mundo, e o mundo jaz do maligno. Mas o príncipe da paz, Jesus Cristo, ele é a verdade que reina e reinará agora no coração desta vida, que você, quem sabe, compartilhou essa palavra. Lá no céu, na Nova Jerusalém, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente aqueles que estiverem inscritos no livro da vida. E só existe uma maneira de ser inscrito no livro da vida. Quando nós nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas mentiras e passarmos a confessar Jesus Cristo, que é a verdade, como nosso único e suficiente Salvador e Senhor de nossas vidas, e Deus, desta maneira, nos promete escrever o nosso nome no livro da vida. Lá no livro de Apocalipse 21, 7 diz assim: o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Ele também declarou neste mesmo livro, no capítulo 21, versículo 8: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis e assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E o que é a segunda morte? Vejam, todos nós passaremos pela primeira morte. A morte do corpo. Um dia todos nós fecharemos os nossos olhos para sempre. E após essa morte, os que lá atrás se arrependeram e receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, este entrará através do único caminho, que é Jesus, para a vida eterna com Deus. E ele não estará morto, ele estará vivo em Cristo. Porque Jesus é a porta para a vida eterna. Está escrito que se nós crermos, mesmo que morto, nós viveremos para todo sempre com Deus. Mas aquele que negar a verdade e escolher permanecer na mentira, esse passará pela segunda morte, que é a eternidade sem Cristo, no abismo eterno. E lá haverá choro e ranger de dentes. Jesus deu uma visão para João, lá na ilha de Patmos, e ele fez ouvir suas palavras que foram registradas no livro de Apocalipse. E nesse livro, no capítulo 22 e no versículo 7, está escrito: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aqueles que guardam a palavra da profecia deste livro. João, após ter dito a revelação, ele se prostrou aos pés do anjo e o adorou. Mas o anjo disse: não faça isso. Eu sou o teu conservo, dos teus irmãos, os profetas e de todo aquele que guardar a palavra deste livro. Adore somente a Deus, porque só Deus, ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ele não divide a glória dele com ninguém. Querido, se você tem fôlego de vida, é chegada a hora de adorar a Deus, em espírito e em verdade. Deus, ele te deu essa missão. E todo aquele que der crédito à palavra de Deus será salvo. Seja você canal de bênção.
Está escrito em Apocalipse 22:14: felizes aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. E entrem na cidade pelas portas, na Nova Jerusalém. Lá em Apocalipse 22:15, também diz: fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que pratica a mentira. Que neste dia, chamado hoje, todos se arrependam dos seus pecados e rejeitem toda mentira e passem a aceitar a verdade que é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu convido você que esteve comigo até esse momento a orar comigo a oração que Ele mesmo, Jesus Cristo, nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos os que nos têm ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas nos livre de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém? Graças a Deus. E agora, você que ouviu essa palavra e decidiu por Cristo, decidiu se arrepender dos seus pecados, declare comigo agora: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Me ajuda a trilhar nessa terra, guiado com a presença do Teu Espírito Santo. Envia os Teus anjos ao meu respeito. Me ajude a permanecer no centro da Tua vontade todos os dias da minha vida. Segure na minha mão, Senhor. Não deixe eu me afastar nem para a direita nem para a esquerda, mas que eu fique exatamente no centro da Tua vontade todos os dias da minha vida, até que o Senhor venha. Amém? Feche os teus olhos, que eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento eu apresento, Senhor, a cada um que orou junto comigo, Pai, entregando a sua vida, Pai, a Ti, confessando a Ti como o seu único e suficiente Salvador e Senhor. Deus, sim, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida. Ah, Jesus querido, não permita que esse teu filho, que essa tua filha se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que fique exatamente no centro da tua vontade, todos os dias da vida deles, Senhor, que os teus anjos estejam acampados ao redor deles. Use esses vasos, Senhor, em suas mãos, para propagar a sua palavra até que o Senhor venha. Amém, queridos? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Fique com Deus.